Oi, gente. Tudo bem? É isso mesmo que vocês estão pensando. Esse sotaque aqui é sotaque de paulistana. Bom, espero que estejam bem. Tenho um convite para vocês. Vamos fechar os olhos? Isso. Você aí ainda não fechou os olhos, não. Eu tô vendo daqui, vamos lá. Fecha os olhos e deixa eu te contar uma história. Podem abrir os olhos, devagar. Entrem comigo nessa viagem. Um filme. Poucas pessoas. Cada pessoa é infinita. Um país, outro país, uma ideia. Poucas histórias pro tanto que cada pessoa é. Farinha de mandioca. Existem fronteiras. As palavras são fronteiras. As palavras abrem caminhos. Uma capital, outra capital, 7.275 quilômetros. As histórias são como as pessoas, infinitas. Farinha de mandioca, tapioca, música e memórias. Um amor que navega rápido, cor de laranja, enche o coração. Estou viva, caju. Um beijo. Esse filme. Todo mundo me pergunta isso, por que Mafra? Eu falo, olha, o avião passou, abriu a porta e eu caí de paraquedas. Foi um pouco assim mesmo. Eu sinto muito a sua falta, mas eu quero que você esteja feliz. Isso aqui pra mim foi tipo muito... Pra mim isso é o amor, sabe? É você respeitar o espaço do outro. Que a vida ia estar lá de novo pra mim, não tava. Porque a vida de todo mundo segue. Eu me permito tudo, eu me permito a ficar cansada, a chorar, a sentir tudo, entendeu? Eu me permito. Eu que vou ser colonizadora agora. Doa quem doer. Eu vou ocupar meu espaço. Eu tô aqui para fazer as pessoas felizes. E se eu não estiver próximo dessas pessoas que eu mais amo, fazer elas felizes, não vale a pena. Epa, o cara tá com a Havaiana, como assim? Tá moeda nevoeiro, porque eu já não consigo conectar isso comigo. O brasileiro, quando ele chega aqui, ele só quer uma coisa, um iPhone e um sonho. Brincadeira. Essa parte corta depois, tá? Esse processo começou quando eu estava arrumando minha mala, porque você tem que enfiar a tua vida em 23 quilos, você tem que resumir a tua vida em 23 quilos, né? E eu acho que todo mundo fala isso, que é o momento crucial, é quando você está fazendo a mala. Porque você fala, cara, eu tenho uma vida, então eu só trouxe livro. A minha mala veio cheia de livro. Porque para mim era o mais importante. Então, quando eu vim, olha, eu lembro que eu trouxe meus livros
e trouxe meu fato de mergulho. Não sei por quê. Olha que doideira, né? E aí, quando eu estava no avião, eu falei assim... O que está me aguardando lá quando eu chegar, quando eu pisar ali? O que me aguarda, né? Então, eu vim com... Na verdade, era uma mistura de ansiedade, o medo, né? Mas, na verdade, uma vontade muito grande de fazer dar certo. Então, eu acho que eu vim muito empolgada. Quando a gente chegou no aeroporto e fizemos check-in e tal, eu ainda estava tranquilo, estava tudo tranquilo. Mas quando eu entrei no avião, que a porta fechou, que ele levantou, que ele começou a correr na pista, que ele levantou voo. Na hora que ele levantou voo, eu falei assim, já era. Agora só tem duas alternativas, só duas. Você vai vencer ou você vai vencer. Desistir e voltar para trás você não vai. O Júnior de 19 anos sempre foi um Júnior muito aventureiro. Foi um Júnior sempre que desafiou tudo e que sempre quis provar para ele próprio, ou até mesmo para a mãe dele, que era capaz. Me falarem, você não consegue fazer isso. Não consegui por quê? Se as outras pessoas têm 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, conseguem, por que eu não vou conseguir? Então, desbravei atravessar um oceano para conquistar nada mais nada menos e provar para mim e para os meus pais que eu era capaz de conquistar as minhas coisas. O que eu senti quando o avião saiu do Brasil foi uma dor imensa, porque eu estava deixando minha mãe para trás, estava deixando meus amigos, estava deixando minha vida. Então eu estava cortando um cordão umbilical. Então quando eu estava dentro do avião eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Na altura eu não via como difícil, porque também não sabia, com 11 anos eu não sabia dizer o que era difícil. Foi deixar tudo para trás, a vida que eu conhecia foi impactante, foi diferente. Chegar aqui, tanto que no primeiro dia que eu cheguei, foi a primeira vez que eu vi o mar. Na verdade, eu sempre quis migrar. Eu tenho um primo aqui, um primo e uma prima, e que me convidaram para vir a Portugal. E na altura eu tinha me separado, depois de quase 22 anos de casada. E ali eu já estava assim, foram muitos anos casada e eu queria ressignificar minha vida de algum jeito. E eu achei que foi a melhor decisão, assim, eu ter vindo para cá. Foi uma, tipo assim, ai, que loucura. Mas eu falei, eu vou. Fechei os olhos e vim. Veio aquela crise toda, mas ainda tinha uma condição financeira de me manter, ainda fiquei 3 meses sem trabalhar. Se precisasse também, ainda tinha minha família que conseguia me ajudar. Só que eu falei, se eu voltar para lá, eu vou estar igual. E isso acho que vai ser provisório. Isso não pode ficar tanto tempo assim, tudo parado. E ainda consegui sobreviver à pandemia. Já era o último mês ali que eu falei assim, eu vou tentar só isso, que era o mês de agosto, senão eu vou me embora. E foi que as coisas começaram a melhorar. E eu continuei, graças a Deus, nunca tive que fazer o que muito imigrante faz, acabou o dinheiro e voltar para casa. Eu falei para meus pais que vim durante 6 meses, eu acho que também foi algo para mais acalmá-los, porque eu acho que depois é uma maneira muito brusca de dizer, olha, talvez eu não volte mais, vou lá e vou ficar. Mas também eu botava na minha cabeça assim, vai ser uma experiência. São 6 meses, se não der certo, é só voltar, como um intercâmbio, qualquer coisa do tipo. E depois eu comecei a ver a qualidade de vida. Eu acho que é algo que, infelizmente, eu não tinha no Brasil. E aqui é o que eu mais aprecio, é literalmente a qualidade de vida, de poder a 10 minutos estar na praia, você estar na praia e não ter medo de que seja roubado, de qualquer tipo coisa de violência. A qualidade dos alimentos, eu acho que o poder de compra é algo assim que é totalmente diferente. Para Mafra, então é assim, eu cheguei a Lisboa porque eu casei
casei no Brasil, meu ex-marido veio fazer um doutoramento no ISEG. O casamento não aconteceu, nós nos separamos, e comecei a pensar, vou regressar ao Brasil, não faz sentido estar aqui, porque eu nunca quis vir para cá. Entretanto, conheci meu atual marido, e eu falei, ok, não vamos casar, vamos ficar nisso, namorinho. Ele viu que eu estava com ideias de regressar ao Brasil, vem morar comigo. E eu fui morar com ele. E vim para Mafra, porque ele é de Mafra. A família é toda de Mafra. E foi assim que eu cheguei a Mafra. E aí, todo mundo falou, mas você é louca. O que você vai lá fazer? Você está com o doutoramento aqui no Brasil, com bolsa, com tudo. O que você vai fazer lá? Numa área que não tem nada. Eu fiz biologia, eu era zoóloga, eu pegava cobra na Amazônia. O que você vai fazer? História e filosofia da ciência. Tipo, tá doida? Vou. Enfim. Vim. Peguei meu filho e vim. E também foi uma possibilidade eu pensei muito no meu filho na questão de abrir os horizontes para ele. De mostrar o mundo sobre um outro prisma. Então, foi um desafio que me motivou. Então, de vez em quando na minha vida eu pego assim, eu tô com tudo bonitinho, não quero mais nada disso. Aí, começa tudo de novo. E foi um desses momentos. Minha mãe não acreditou que eu ia embora. E quando de repente ela percebeu que eu ia mesmo embora, e eu finquei que ia embora e acabou, tá? Vou embora. Eu penso assim, gente, mas que loucura que eu fiz. Hoje eu paro para pensar, com 42 anos, hoje eu paro para pensar e penso assim, Júnior, como que você resolveu, aos 19 anos, ir embora? Por quê? Que loucura! Não precisavas, tinhas uma vida tranquila, tinhas a tua casa, tinha minha moto, que eu sempre fui motar, tinha uma vida tranquila, não precisava de nada, trabalhava num salão fabuloso. E por que essa loucura de 19 anos? Por quê? Porque não me identificava mesmo. Não conseguia me ver vivendo ali. Aquela cultura, ou até um pouco falta dela, para muitos, para mim, deixou-me sufocado. Eu queria mais. Mas sempre, desde miúdo, eu sempre falei que ia embora. Nunca fui menino da América, sempre fui menino da Europa. A sua capacidade, ela chega a ser irrelevante num lugar que te poda, que te impede de crescer. Eu não vou dizer que se torna nula, que não vale nada, porque a sua capacidade em algum momento vai te levar em algum lugar. Mas num lugar como o Brasil é muito mais difícil. Muito mais difícil. Que quem conhece sabe que lá a gente chama dos pobre louco. Pobre louco é o cara que corre atrás, que trabalha de motoboy, que pega enxada e vai carpir um lote. Sabe? O cara que faz acontecer em busca de um dinheiro honesto. Sabe? Pobre louco é o que a gente chama lá. Se o pobre louco soubesse o que é Portugal, sabe o que todos os pobres loucos do Brasil faziam? Vendia suas motos, juntava o dinheiro que tivesse, vendia o que tivesse e vinha embora para cá. O acesso às coisas que no Brasil a gente consegue ter, mas é em 12 vezes, 24 vezes. Tipo, você ter um carro, sabe? A gente consegue ter aqui pronto, é um carro simples, mas a gente consegue ter comidas assim, um camarão, ir num restaurante, sabe? No Brasil a gente consegue também, mas hoje em dia está tudo muito caro, sabe? Eu amo o meu Brasil, amo de verdade, mas eu não consigo me ver no Brasil mais. No seu país você é tido como um pai ruim. Você é ruim, você não me deixa sair. Mas, cara, se você não for ruim com seu filho e segurar ele um pouco, se você der a liberdade que ele quer num país que não oferece a segurança que ele precisa, não adianta ele ter a liberdade que ele quer se ele não tem a segurança que ele precisa. Porque você vai deixar o seu filho sair, mas você não sabe se ele vai voltar. E aqui o que eu vejo é isso. Os pais, eles têm tranquilidade com os filhos.
O que eu vejo, eu trabalho atendendo, trabalho num restaurante. O que eu vejo de rapaziada, molecadinha, grupo de amigos jovens que chegam, aqueles 8, 10 jovens, eles saem, cara, eles chegam em casa tarde, eles não têm medo. Essa é a sensação de segurança. O que me faz estar em Portugal é a segurança que, infelizmente, hoje no meu país eu não tenho. De ter minhas filhas, ter minha mulher, às 10, às 11 da noite, andar de carro, né? Há uma pessoa que trabalha em horários noturnos e você ter que esperar a tua mulher à porta do trabalho, achando que tu vai ser o segurança, mas está arriscado acontecer com os dois, né? Então é isso que me faz estar em Portugal, você ter essa tranquilidade de andar no dia a dia na rua. A gente sabe também que as coisas acontecem, né? Mas é isso que eu passo para eles. Olha, pai, tu consegue ir ao mercado sozinho, tu consegue parar o carro ali, esquecer a chave na ignição e conseguir ter isso. E no Brasil, já infelizmente, a gente não consegue ter tanta segurança. E as pessoas às vezes me perguntam, mas como vocês vivem lá? Porque a gente consegue lidar com aquilo, porque quem é criado ali consegue lidar e a bandidagem não vai estar, né, em cima praticamente de quem é morador. Eu vivia esperando que alguma coisa ia acontecer, ou ia ser assaltada, ou ia ser assediada. Até desde pegar um Uber, eu tinha medo de pegar um Uber. Porque eu era uma mulher sozinha sentando no banco de trás e já tinha todas umas regras de segurança para você sentar atrás do motorista, porque qualquer coisa era muito mais fácil, até mesmo de você se proteger, a pessoa não ficava olhando tanto, por exemplo, para as suas pernas. E já colocar um fone de ouvido para fingir que estava ouvindo música ou para fingir que estava com o telefone com alguém. Eu ficava assim, por que eu vou ficar vivendo num país que infelizmente estou com medo de pegar um Uber? Eu vim para cá e em menos de 2 anos a gente estava de golfe. Vai lá no Brasil. Eu falo assim, de coração, vai lá no Brasil. Tenta ter um golfe em menos de 2 anos, trabalhando como atendente de cozinha. Em 2. E pagando aluguel, e tendo que comer, e pagar pensão para seus filhos. Vai lá tentar. Oportunidades são as coisas... mas é material. Cara, é pelo material que eu vim. Se não fosse pelo material, eu tinha ficado lá. É pelo material que eu vim. É pelo que eu posso proporcionar para mim, para Regina, o que a gente pode fazer por nós, o que a gente pode conquistar por nós, o que nós podemos fazer pelos nossos filhos. É por isso que a gente veio. Ninguém sai da sua terra, é hipocrisia, é demagogia dizer que, não, eu vim porque... Não, a gente sai em busca de uma melhora. Só que foi a melhor surpresa que eu tive, é saber que Portugal pode nos proporcionar essa melhora da qual a gente veio atrás. Entende? É por isso que eu estou feliz aqui. Bendinho é muito bom, o Leme é muito bom, Soltinho é muito bom e o Rio é muito bom. Bendinho é muito bom, o Leme é muito bom, Soltinho é muito bom e o Rio é muito bom. Quando o samba cai. Eu gosto de Mafra, porque Mafra é pequeno. Imagina, eu venho do Rio de Janeiro. Loucura, caos, muita coisa, é carro, é transporte, são pessoas, Rio de Janeiro. Aí eu chego, Lisboa. Lisboa para mim, aquilo já estava um bocado calmo. Eu já consigo fazer as coisas a pé, já não tem tanta confusão. Saio de Lisboa a Mafra. Mafra me remete à minha infância numa quinta que nós temos em Minas Gerais. Eu acordo e vejo os carneiros, eu acordo e vejo os cavalinhos. Ou seja, é tudo muito tranquilo. Eu ando para todo lado, eu conheço Mafra a caminhar, para cima e para baixo. Tenho a Ericeira. A Ericeira me remete à minha infância na casa de praia. Por quê? Porque aquela vilazinha pescatória, tem a praia, ando a pé para todo lado também. Ou seja, me dá aquela tranquilidade, me dá aquele conforto. É como se
vem cá, vou te abraçar. Mafra me abraça, é isso que eu sinto. E me dá aquele acolhimento, me dá aquele colinho de avó, que eu preciso ter aqui. Ficava triste quando as pessoas se auto-menosprezavam em relação ao resto do mundo, né? Tudo era Lisboa, tudo era Cascais, tudo era Lisboa. E por que não Mafra? Né? Por que não Mafra? E eu sempre bati o pé em Mafra, porque as pessoas sempre lutavam para eu sair de Mafra, para eu criar outro espaço em Lisboa. Por que não? Não, eu quero Mafra. Mafra é minha terra. Mafra é o meu povo. E levo onde que tiver. Graças a Deus tive a oportunidade com o meu trabalho de conquistar e apresentar o meu trabalho para o mundo todo. E todo mundo que eu ia, eu falava, eu sou de Mafra. E falo até hoje com orgulho, eu sou de Mafra. E quantas vezes as pessoas falam para mim, mas Mafra é tão longe. Não é longe. O longe se faz perto, só depende de você. E Mafra traz isso, você falar, vamos à praia, tu até quiser ir de bicicleta, tu vai. E já nas grandes cidades você já não consegue, né? É um metro, é um comboio, meia hora, 1 hora você quase de carro para conseguir chegar na praia, igual tipo São Paulo. Às vezes as pessoas de São Paulo vão para a praia, o litoral, mas é 1 hora de trânsito até chegar à praia. Então a Mafra me traz isso. Os primeiros dias eu fiquei assim, o que está acontecendo? Porque é um bairro pequeno, onde todos se conhecem, todo mundo é tio, sobrinho do fulano que você cruzou na esquina, que faz alguma coisa com você, e todo mundo literalmente se conhece. Depois onde eu vim, que era grande, que você poderia encontrar uma pessoa hoje e depois nunca mais ver. Então eu ficava assim, calma. Como eu vim numa cidade do Rio que é muito movimentada, tem praticamente tudo lá. Quando eu vim para Mafra, que eu depois de um tempo já conhecia todos os restaurantes, já conhecia o que acontecia, tudo, eu ficava, ok, mas e agora? O que vai acontecer? Então, assim, eu senti muita diferença na tranquilidade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no médico aqui em Portugal, cheguei e disse, oi, tudo bem? E o médico disse, oi? Aqui em Portugal não se diz oi. Olá, doutor. Boa noite. Ou boa noite, não, boa tarde, ou bom dia. E eu fiquei, ok. Então, o estar na sala de aula, na verdade, me trouxe um desafio que eu já vim enfrentando aqui como mulher brasileira em Portugal, mas trouxe outros desafios. Por exemplo, eu tenho que ensinar os meus alunos a escrever em português de Portugal, né? E aí? E eu tinha uma questão com os meus colegas. Então eu lembro que tinha um conselho de turma que eu estava lá e eu falando, babá. Aí a minha colega eu acabei de falar, minha colega fala assim, agora fala em português. Aí eu falei, eu estou falando em tupi? Falando em tupi, você entendeu eu falar em tupi? O que você precisa? Legenda? Aí ela ficou sem graça, né? E principalmente por essa questão da xenofobia da língua. Na verdade, a gente só fala português hoje porque o Marquês de Pombal proibiu que se falasse a língua geral, que era a mistura do tupi com a mistura do português, né? Porque senão eu acho que hoje nós estaríamos todos falando tupi, no Brasil e aqui em Portugal. Porque no século XVIII, como já tinha um fluxo muito grande de portugueses indo para o Brasil, começou a se misturar a língua. Então se falava uma língua que era o nhangatu, que era o tupi com o português. Então já se misturou, era uma língua que chamava língua geral. As pessoas queriam aprender a língua geral para ir para o Brasil, porque era um lugar onde as coisas estavam acontecendo. E aí, o que acontece? Pombal teve uma sacada, ele percebeu o quê? Como é que eu vou delimitar um território? Pela língua. Como é que eu vou delimitar o espaço com os espanhóis ali na América do Sul? Pela língua, onde fala espanhol é da Espanha, onde fala português é Portugal. Então ele proíbe que se fale a língua geral. E aí eu brinco às vezes com quem fala assim, olha, se não fosse o Pombal a gente estava falando tupi. E hoje a gente só fala português por causa do Brasil. Quando eu cheguei, a gente ficou num hostel, lá naquela zona ali do Cais de Sodré.
estava tendo uma reforma de uma universidade que tem ali bem próximo mesmo, em frente à linha de comboio. E eu cheguei pros caras e falei assim, escuta, velho, vocês não estão precisando aí de alguém aí não, temporário, para fazer um bico? Aí ele falou assim, que disses? Falei, é para fazer um bico. Aí eles começaram a rir, cara, muito e tal. E eu falei, pô, esses caras estão rindo de mim porque eu tô procurando emprego, velho. Aí eles foram me explicar o que era bico. Eu fui embora que eu não olhei nem pra trás, velho. Até hoje eu não lembro nem o nome desses caras. Os caras falaram, vem, volta aqui, passar bem. E fui embora. Nunca mais. Porque eu não sabia o que era bico aqui. Lá, bico é um serviço extra. E aqui, bico é outra coisa. Tem outro significado, né? Eu perdi muito de determinadas pronúncias. Eu tenho um amigo, o Marcelo, que às vezes eu mando, a gente está sempre a trocar memes. E ele fala assim, que isso? Até agora é Tuga. Para que não é mais carioca. Por quê? Porque há determinadas coisas expressões que não têm pronúncia portuguesa, mas que eu estou a empregar. Tipo, eu já não uso mais gerúndio, que é uma coisa típica brasileira. Estou fazendo, está acontecendo. Não, está a acontecer. Estou a comer. Já não tenho isso. Estás a perceber? E o processo de mudar o sotaque aqui foi muito isso. Porque a Amanda que veio com o seu sotaque do interior e que dizia porta e que era a única coisa que me distinguia das outras pessoas. Porque no fundo eu não tenho os traços característicos do Brasil. Talvez uma coisa ou outra, né? Mas e quando eu percebi que mudar o sotaque, ninguém percebia que eu era brasileira, eu entendi, ok, é isso que eu preciso. E nesse processo, a Amanda, que falava português de Portugal, era muito mais confiante do que a Amanda que veio. A Amanda que veio do Brasil e estava aqui. Depois eu também fui para a Persim, que é um lugar que cuida de deficientes mentais e físicos, que também foi uma experiência maravilhosa. Eu penso nos meninos todos os dias. E foi lindo porque ali também eu tive eu me senti tipo assim, ali eles não têm... Os idosos ainda têm a preferência. Os deficientes mentais não. Se você é preta, se você é pobre, se você é branca, se você é brasileira, se você é portuguesa, eles querem alguém ali que goste deles, que trata eles bem, entendeu? E eu sei que eu conseguia fazer isso com eles. O estigma que a mulher brasileira, ela é X, Y, Z. E depois todo mundo quer saber disso. Quer saber como que funciona, quer falar que já ficou com uma brasileira. Assim, foi um choque muito grande. Ver como que nós éramos taxados só por sermos brasileiras. Eu acho que depois, como mulher, eu acabei não cometendo o erro, mas com uma experiência não tão boa de baixar um aplicativo de relacionamento. E depois, com esse aplicativo, eu vi a imagem que tinham do Brasil. Porque as primeiras mensagens que eu recebia, foram uma, foram duas, foram totalmente... Ah, você é brasileira? Vamos sair. Não era oi, tudo bem, não tinha a introdução. Era diretamente para a conclusão e vamos sair agora. Tipo, e eu ficava, mas nossa, isso tudo porque eu sou brasileira? Eu acho que é a questão de você ter que sair da ilha para ver a ilha, porque nós somos taxados com um país muito sexualizado. E nós não temos noção disso. E quando eu vim pra cá, eu já tinha uma ideia disso na minha cabeça, mas eu senti na pele como que era isso. Então,
comecei a descobrir e também aceitar realmente quem eu era, né? Primeiro cabeleireiro homem em Mafra, diferente, homossexual assumido. Isso tudo para minha cabeça foi muito complicado naquela altura. E conseguir o respeito das pessoas por isso foi muito importante. Mas para conseguir o respeito das pessoas, eu tinha que me respeitar. Eu tinha que me aceitar. E o dia que eu me aceitei como eu era em tudo, aí sim as pessoas passaram a me respeitar. E graças a Deus, sei que sou super respeitado onde estou, por tudo e por todos. Eu acho que a xenofobia, que eu não estava à espera. Porque a gente não está à espera. Lá, como a gente convive com várias nacionalidades, e o Brasil é um continente com vários países, né, lá dentro. Então a gente tem, cada estado tem uma cultura específica, um jeito de falar específico. Então quando você está em São Paulo, que você tem tudo isso ali, você aprende que está tudo bem, é isso, fala assim, fala assim, está tudo certo. Então a gente não vem à espera de sofrer xenofobia, mesmo porque na altura que eu vim, hoje em dia a gente já vê muita notícia da xenofobia que os brasileiros sofrem aqui e tal. Mas na altura não se falava nisso. No primeiro momento, você dá um... O que está acontecendo? Mas no segundo momento, sabe quando cai a ficha? Caiu a minha ficha de que eu era uma minoria aqui. E aí eu me coloquei no lugar do outro. Isso para mim foi um choque de realidade. Mudou completamente, é como se tivesse virado a minha chave. Eu fiquei pensando assim, se eu sou uma mulher brasileira e estou sofrendo tanto aqui, imagina se eu fosse uma preta africana. Isso para mim acabou comigo. Acabou comigo. Porque eu comecei a ver, sabe a vida como ela é? Tirou aquela ilusão de que somos todos iguais, habitamos o mesmo mundo. Não é assim. Com o pessoal, a gente sempre tem aquele receio um pouco, né, de ser imigrante, ser brasileiro, e eu acho que é você saber conquistar o teu espaço, né? E às vezes as pessoas começam ali a querer disputar culturas, e eu acho que é igual religião, não vale a pena. Você falar que uma coisa do teu país é melhor, da outra é melhor, são culturas diferentes, são momentos diferentes, né? São países de tamanhos diferentes, então isso tinha minha cabeça formada como eu ia lidar com isso. E com o tempo eu fui conquistando meu espaço, acho que com todos. E eu acho que é isso em qualquer lugar que nós vamos passar e aprender a conquistar o teu espaço. Eu nunca tive um senão em Mafra, no conselho de Mafra, na vila de Mafra. Um senão. Sempre foi de acolhimento. Ou é a senhora da farmácia, que é extremamente simpática, ou é a outra pessoa do mercado. As pessoas, não sei se é pelo meu jeito de estar sempre obrigada. Obrigada. Pronto, eu não sou assim, não é ser assim o exemplo de simpatia, mas tento ser sempre muito educada e as pessoas gostam de receber isso. Então sempre senti muito acolhida, muito bem. Eu lembro de uma situação na escola e nessa época ainda não tentava esconder o sotaque. Era uma aula de fim de ano, acho que já era quase Natal. E a gente não tinha matéria para dar. Então a professora disse, olha, podem escutar música no telemóvel, podem fazer um jogo, um livro, alguma coisa. E um dos meus colegas estava ouvindo música, estava dançando, e achou piada subir em cima da mesa e dançou. E a professora não disse nada. E eu e uma amiga brasileira que eu tinha feito, a gente estava no fundo da sala, vendo, sei lá, eu não lembro o que era, se era vídeo, se era aqueles memes antigos que tinha assim. E a gente começou a rir bastante alto. E a professora começou a brigar com a gente, começou a chamar a atenção, dizendo que se a gente continuasse fazendo barulho, ia marcar falta. E eu perguntei, então, mas todo mundo tá fazendo barulho, todo mundo, ele tá em cima da mesa. E aquilo pra mim foi... Se todo mundo tava ali fazendo
Tava, literalmente tinha uma lona em cima da mesa. Por que que eu e a minha amiga brasileira fomos expulsos da sala? Teve uma brasileira que chegou há pouco tempo e me fez pensar nesse processo, que foi no ginásio, ela entrou na piscina para fazer uma atividade lá, tinha uma senhora portuguesa lá, falou qualquer coisa para ela saiu chorando da piscina, subiu lá para a sala de musculação, me encontrou, me abraçou, chorou. E o que foi? O que foi? Ela, eu sofri xenofobia. E quando ela falou, e sabe quando vem todo um filme na cabeça, eu falei, ela está passando, ela está no começo do processo. Então eu acolhi e falei assim, calma que isso vai passar. E ela vai passar, eu falei, vai, você vai ficar forte, você vai conseguir lidar com isso. E a próxima vez que alguém mandar a brasileira, sai daqui, você vai responder para ela, esse lugar também é meu. E na hora para ela não fez sentido, mas para mim fez muito sentido. Porque eu me vi lá no começo. Eu acho que o maior desafio aqui, para mim e para a maioria dos imigrantes, é você conseguir uma casa, entendeu? Trabalho não. Trabalho, eu acho que não é algo complicado, porque falando qualquer trabalho, tipo limpeza, restaurante, cafés, você vem para cá, você tem que vir com a cabeça aberta para trabalhar em sítios que você não estava acostumado. Agora, a dificuldade maior que eu acho que é você conseguir arrendar uma casa num preço que a gente consiga pagar, porque está tudo muito caro. E eu acho que a nossa maior dificuldade é essa. Eu não quero mais morar no Brasil. Eu vejo Portugal assim como uma segunda casa que acabou por se tornar a primeira, sabe? Um lugar que me recebeu bem, um lugar onde, graças a Deus, as oportunidades elas aparecem em sequência, assim, ó. Aconteceu aqui coisas que no Brasil não aconteciam. Eu tive aqui a oportunidade de escolher onde eu queria trabalhar. Me chamaram no mesmo dia para esse e para esse. E eu tive a oportunidade de escolher onde eu ia trabalhar. Então, quer dizer, eu não vejo por que voltar para o Brasil. Não vejo. E pronto, eu sabia que era eu por eu. Então, depois de um mês, quando eu vi assim, nossa, é eu por eu e não tem volta, né, digamos assim. Eu acho que caiu a ficha mesmo de como ia ser tudo novo, de aprender. E parece que a gente coloca uma pressão em nós mesmos de querer aprender em um flash tudo que nós vivemos no Brasil. Por exemplo, eu vivi 27 anos para fazer tudo, sabia onde era o pão mais barato, onde tinha a comida que eu gostava, o jeito que era, a hora que saía, a hora que entrava, para depois do nada onde posso comprar um pão? Portugal se tornou a minha casa e principalmente por eu ter aceitado o facto de que eu queria uma vida aqui. Eu queria uma vida próxima da minha mãe e da minha irmã. E então, a partir do momento em que eu aceitei que eu quero uma vida em que elas estejam presentes, tudo à minha volta mudou, porque também a maneira que eu abordava as coisas mudaram. Eu já começava a ver a vida e a procurar o futuro de uma maneira mais positiva, mais estável, não como uma coisa que eu era obrigada a seguir em frente. E para mim essa casa é a minha casa. A casa não é do meu padrasto, que nem sequer é meu pai, mas ele próprio disse que aqui também é a minha casa. O que eu gosto de Portugal é o que Portugal te proporciona. Cultura, respeito. Eu respeito você, você me respeita. Tranquilidade, segurança. Uma amizade verdadeira, porque os portugueses têm uma coisa que isso me deixa super mesmo feliz, que é não te dá uma certa liberdade ao princípio, te constrói uma liberdade. E a construção da liberdade te faz uma amizade.
E isso os portugueses têm, que me deixam super feliz. Muita gente entende de uma forma, eu entendo dessa forma. E isso me conquistou. E depois, criar todo o ambiente. Você vai criando raízes, né? Vai criando amizades, vai criando a tua profissão. A minha profissão se fez praticamente toda aqui. E raízes vão se formando. E você não precisa necessariamente estar no seu país, viver no seu país, para ser feliz, né? E quem sou eu? Os portugueses são o maior exemplo disso, né? Quantos portugueses nós temos no mundo, pelo mundo afora, que criaram raízes em outro lado e futuramente voltaram, outros não voltaram. Sim, eu acho que para uma pessoa sair do país, do nosso, né, e tem que ser muita coragem, tem que ter muita coragem, tem que ter o espírito livre. E eu me defino assim, eu sou uma pessoa livre, meu coração é livre, minha mente também, e eu estou sempre pronta a aprender, a ouvir. Eu acho que isso é muito importante, que faz toda a diferença na minha vida aqui, sabe? Todos os dias eu sou grato. Todos os dias quando eu levanto eu sei que eu tenho um destino para ir, eu sei que eu tenho um trabalho me esperando. Todos os dias eu sou grato, de verdade. Às vezes me dá saudade, me dá tristeza e tal, mas a gratidão é maior. Então quando a gratidão ela é maior, você não vê tanto o lado negativo nas coisas. Eu larguei o lado negativo das coisas quando eu entrei no avião. Eu vim para cá para realizar um sonho. Eu queria ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor para meus filhos. E o país está me dando essas condições, eu estou conseguindo, então eu estou feliz aqui, Porque aqui também me traz mais perto das minhas raízes. Então, às vezes eu sinto saudade de andar, de ouvir alguns pássaros, de ouvir, sabe, o bem-te-vi a cantar, o sabiá a cantar, de ouvir o urutau, de ouvir... sinto saudade. Então, às vezes eu fecho o olho, eu escuto o barulho da mata, o cheiro da mata úmida. Mas aí, passa um coelho correndo. Aí já vem um sardão olhar para minha cara ali. Aí já vejo um bando de perdizes. Aí eu falo, isso também é lindo. Então tá tudo certo. Ai, eu tenho muita saudade do Brasil. Os primos todos se juntavam ali. E depois ia todo mundo para casa com o pé sujo. E todo mundo levava nas orelhas, porque sujava a casa toda de terra. Não sei se eu tenho mais saudade da vida que eu vivi. Ou se tenho mais saudade do Brasil em si. Tenho muita saudade dos meus amigos. Tenho saudade da música, da agitação em si. E ao mesmo tempo não tenho, porque eu também sou... Acho que também é muita coisa. Eu também gosto muito da calma. Eu ainda continuo chorando. Não, isso não parou. Principalmente quando eu ouço uma música ou vejo fotos. Isso sempre me remete ao Brasil. E remete aos meus momentos lá, a vivência que eu tive lá e o que eu poderia ter feito se eu tivesse nesse momento lá. Então sempre fica aquela... São 20 anos aqui, mas sempre fica aquela dorzinha lá no fundo. Nunca está a 100%. As formas, assim, a praia, para mim, tem uma conexão muito grande por conta do mar. Eu acho que sempre que eu ia à praia, eu olhava que nós somos muito pequenos diante desse mundo tão grande. E eu sempre falava assim, se tu for por ali, dá no Brasil. Indo ali, pegando a direita, dá no Brasil. Então, a praia para mim é um símbolo muito grande, né, por conta do Rio de Janeiro e das praias. A culinária, eu lembro muito deles, porque minha família sempre foi uma família de cozinhar muito em casa. Nós somos no total 5, então sempre éramos vamos fazer a comida aqui, mais uma lava-louça, outra arruma a mesa. E, o que queremos comer hoje? Estamos sempre decidindo ali em família. Então, vira e mexe, quando eu cozinho, eu mando uma foto pra eles e falo, olha, eu fiz isso sozinha, não tive ajuda. E fazendo as outras coisas. E depois, muito por videochamada.
não consigo fazer tanto quanto eu gostaria por conta da diferença do fuso horário, né? E pronto, correria, o dia a dia. Às vezes, quando eu tô aqui no trabalhar, eles estão acordando lá ou já estão na escola. Cara, eu tô ansioso para eles virem passar férias comigo. Se eu imaginar como é que seria a vida deles aqui comigo, é perigoso eu não conseguir nem falar. Eu não quero conseguir. Eu quero conseguir falar. Tá vendo? Ó, é complicado. É assim, os meus mais velhos, eles já estão naquela idade assim, de não me dar trabalho. Eles estão naquela idade de me dar netos, saca? Mas os mais novos, o Gabriel, a Larissa, a gente sempre foi muito grudado. A Larissa dormia coçando a minha orelha, assim, sabe? Então é uma coisa que eu sinto falta. Mesmo depois de não morar mais com ela, morando em casas separadas, ela ia passar o final de semana com a gente. E quando ela ia passar o final de semana com a gente, ela não tinha outro canto para ela. Ela tinha que dormir no meio, coçando a minha orelha. Então o que eu sinto falta é isso. Eu sinto falta dela pertinho de mim, coçando a orelha, batendo papo, contando o que acontece na escola. O Gabriel contando para mim como é que tá sendo a aula de violão, mostrando para mim o que ele tá aprendendo. Essas paradas eu sinto falta, sinto mesmo, de verdade. Mas no mais, eu não consigo sentir falta de mais nada. Porque às vezes você se apega muito à família, mas o você estar muito perto não é também você demonstrar o teu amor, porque também tu consegue demonstrar o teu amor longe. Então essa questão hoje de estar cá, minha mãe sente muito, né? Porque eu sou muito apegado à minha mãe, a meus primos e tudo mais, a minha família toda, da gente brincar e são tão unidos, claro que eles sentem. Mas isso não me afeta tanto, porque para mim eu consigo demonstrar o amor que eu tenho, mesmo estando longe. E eles também conseguem sentir o que eu estou a fazer é construir, tipo, a minha família. Mesmo longe, mas foi uma coisa que eu escolhi. Então acho que isso que consegue me alimentar, não deixar ir abaixo, aquela saudade da família. Eu ligo a TV no canal brasileiro. Ligo a TV no canal brasileiro, escuto, vejo TikTok brasileiro, acompanho as influências do Brasil, entendeu? Eu sei coisas da minha cidade que eu ligo para minhas amigas e falo, mas isso aconteceu? Como é que você sabe? Porque eu estou sempre ligada nas coisas da minha cidade através da rede social. E eu mando tudo para ela. Então, uma forma de eu fazer eles também ficarem um pouco mais próximos. Por exemplo, teve uma vez que eu estava indo até o meu trabalho e eu gravei esse roteiro. Peguei um aplicativo, gravei a câmera da frente e a câmera de trás e mandei para eles terem mais ou menos noção. Eu acho muito importante, sim. Eu envio fotos, porque quando a gente fica ouvindo as histórias, depois a gente fica só imaginando, não fica sem saber mais ou menos o que imaginar de fato. Então eu faço mais ou menos assim. O que eu puder, eu normalmente envio fotos. E quando eu enviei esse trajeto, ela ficou muito feliz. Falei, mãe, pra senhora saber mais ou menos como é que funciona aqui, o que é. E como as coisas são muito diferentes, eu sempre faço dessa forma para eles se aproximarem. Então, quando eu vejo que eu tô mandando essas coisas para eles, eu também fico feliz, porque é como se eles estivessem aqui. Hoje as pessoas me perguntam muito, você não tem vontade de voltar para o Brasil? Não, não tem necessidade de voltar para o Brasil. Vontade é uma coisa, vontade eu tenho de tomar um gelado, vontade eu tenho de comer um peixe, vontade eu tenho de comer um doce. Não, não tem necessidade de voltar para o Brasil hoje. Eu, quando quero ir ao Brasil, eu vou. Tenho as minhas saudades, tenho a minha família toda lá, tenho os meus sentimentos, as minhas bases, mas não tenho vontade. Não, ou seja, eu quebrei essa rotina de 4 em 4 anos. Não retornei. Não retornei também, tem um fator importante. A minha cadela
velhota, eu tenho a Chiquinha, que é uma pincher, desde 2009. Ela me impulsou, me favoreceu até agora, deu todo o amor a ela e dedicação. Então, nesse momento da velhice dela, aos 15 anos, cheia de problemas, que eu vou, não, peraí, fica aí que eu vou. Não, ela é extremamente agarrada comigo. Eu não posso ir ao Brasil, que não é ali na esquina, são 10 horas de viagem, para ficar um dia que também é impossível, por causa da Chiquinha. Cara, ela agora é minha filha, ela depende de mim, então ainda não fui. Você já imaginou se fosse mais perto, tipo 2 horas de viagem? Você já imaginou se fosse mais perto? O quão bom seria não só para nós, mas para um monte dos nossos? Você já imaginou? Nós estamos a milhas e milhas, mano, um oceano de distância, muito longe, sabe? Só que tipo, é uma saudade boa, não é uma tristeza ruim, é uma tristeza assim com uma gotinha de nostalgia, porque o tempo que eu vivi lá, esse tempo já não existe mais. Meus pais já estão com uma idade jazinha boa, minha mãe teve um problema com Covid, minha mãe perdeu a visão também, agora conseguiu fazer um transplante, foi essa altura que eu fui lá. Então a questão dela bem debilitada era aquela questão de, se eu perder ela, não vai dar tempo, né? A distância toda, né? Então foi a sensação que eu tinha, era melhor ela estar do meu lado aqui, do que estar lá tanta distância, né? Porque você não consegue fazer nada. É um caso meu pai me ligar, olha, tua mãe está no hospital, e eu falar, vou fazer o quê? É ligar para minha irmã, pedir para ajudar, que eu já não consigo, né? Mesmo que pegue um voo aqui, já não dá tempo. Então essa é a minha sensação de quando eu saí do Brasil. Minha vontade era trazer eles para cá. Não senti essa necessidade ainda, mas acho que ano que vem eu vou. E eu também não sei, tem uma coisa que eu fico a pensar, eu também não sei o que eu vou encontrar lá. Porque eu saí de lá há muito tempo com uma lembrança. Será que eu vou encontrar esse mesmo lugar? Eu acho que não. Porque eu acho que as coisas lá mudaram, eu mudei. Então já não vai ser mais a mesma coisa. Então eu acho que às vezes eu prefiro manter, sabe, numa redoma ali, aquelas lembranças, o cheiro, o barulho. Porque se eu voltar lá e não tiver isso, vai ser muito doloroso para mim. Então eu acho que se eu for, eu vou visitar lugares que eu nunca fui. Por exemplo, eu tenho uma vontade de conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu nunca fui para os Lençóis Maranhenses. Então eu tenho vontade de... Então eu acho que se eu for para o Brasil vai ser para fazer um turismo. Porque se eu voltar para esses lugares de afeto, e se eles não tiverem exatamente como eu deixei, eu vou sofrer demais. Então eu prefiro guardar eles na lembrança. Materializar eles na minha lembrança. Eu acho que vai ser melhor. Como disse, daqui a uns dias vou lá ao Brasil e se eu estiver aqui não sinto necessidade, falta, mas eu quando vou para lá sinto um frio, as borboletas no estômago, sinto. É voltar, né? É colocar o pé onde que você esteve, é ver que aquele passado faz parte do teu futuro. Sendo que aquele passado quase praticamente continua o mesmo passado, que é isso que me assusta, né? Parece que tudo continuou, tudo do mesmo jeito. Então, principalmente as pessoas, e isso assusta-me um pouquinho. Então, a visão que eu consegui ter do mundo é diferente daquela visão. Se eu tivesse lá, poderia ter tido a visão que eu tenho hoje? Não sei. Isso é tão vago você falar, se eu tivesse ficado, não teria oportunidade. A gente não sabe. Eu vou dizer, vou contar toda a história, a riqueza toda, né? O como eu vivia, o que eu gostava, o que eu estava lá. Eu até a Patrícia mesmo já comentei que eu no futuro, se tivesse condições, era a gente poder viver lá, sei lá, 1 ano, para elas perceberem aquilo, conhecer bastante também. E por ser de pais de cultura diferente, eu acho que era fixe os filhos conseguirem viver um pouquinho de cada lado. E era isso que eu queria passar para elas. Eu vejo Portugal como a casa da avó, mas se
se eu estou doente, se eu quero terminar os meus dias, eu não quero terminar na casa da minha avó, eu quero terminar na minha casa, quero terminar na minha cama. Pelo menos é esse pensamento. Então, eu gostaria que as minhas últimas forças e energias fossem uma paisagem, num momento onde eu nasci, onde, não é? Tá ali, eu nasci ali. Eu sinto que aqui é a minha casa, não é? A casa da avó é a nossa casa também. Mas lá é mais forte. Sempre há uma energia mais forte, sempre há não é uma identificação, mas sempre há não sei, uma força que está lá. Canto o meu verso pro universo escutar. Toco o meu samba para o povo se arrastar. Olho a natureza e a beleza natural. Onde é que está esse coração mesmo de verdade? Está cá ou está lá? Tá lá. Pronto, tá lá, mas eu acho que tá 80% no Brasil e tem 20%, 25% aqui. Meu coração, graças a Deus, está batendo bem firme aqui dentro do peito. Feliz com a decisão tomada, porque se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria vivendo a incerteza que eu vivia antes, sem poder fazer nada pelos meus, sem poder fazer nada por mim. Meu coração está em Portugal, com saudades da terra onde eu nasci, onde estão os meus filhos, meus irmãos, mas meu coração hoje está aqui, e aqui, está aqui, não está em outro lugar, está aqui, e bem. Acho que o meu coração tá meio. Porque nunca. Não dá pra deixar a vida que a gente teve pra trás lá. Mas ao mesmo tempo também eu gosto da vida que eu tenho aqui. Por isso um pedaço do meu coração sempre vai ficar lá. Por todas as pessoas, família, amigos, que ainda estão lá, e mesmo os também que já não estão. Mas também por todo mundo que tá aqui, em que eu sei que me ama e que me quer aqui. Então não dá pra dizer que o coração tá em um lugar só. Tá mesmo entre os dois, e vai sempre estar. Eu sou daquela... Sou que nem gato. Tô bem aqui. Tá. Mas se me der 5 minutos, tô lá. O meu coração tá no Brasil. Assim, por mais que eu adore estar aqui, a qualidade de vida, tudo, mas eu acho que sempre vai estar no Brasil porque minha família está lá. Então, eles, assim, são o meu maior suporte. Então, acho que pode ser, ainda tenho pouco tempo aqui, 2 anos aqui em Portugal, mas eu ainda creio que está no Brasil. Está em Portugal. Essa fase nova está toda em Portugal. Praticamente a bebezinha para mim aconteceu para confirmar, né? Posso ser que o meu futuro possa mudar de Portugal, mas vai ser com a minha família. Não vai ser só eu sozinho, né? Então hoje eu falo que meu coração está em Portugal. Hoje, se tivesse que parar agora, um ponto final, desligar os holofotes, desligar as câmeras, hoje eu era um homem feliz. Porque eu fiz tudo que eu falei que ia fazer, sempre como eu quis. Onde eu queria estar, eu estive. Onde eu estou, eu estive. O que eu queria fazer a nível pessoal e profissional, eu fiz. Hoje, sinto-me completo. Já viajei o mundo, já apresentei meu trabalho para o mundo, tive o prazer de ser aplaudido pelo mundo e nunca esquecendo de onde que eu era, de onde que eu nasci, de onde que eu vim e de onde que eu criei a minha raiz, que foi em Mafra. Vir para cá foi a melhor coisa que eu fiz. Eu saí da caixinha. Eu não nasci para ter pouco e nem nasci para ser pouco.
É o que o Abel Ferreira ensinou pra mim enquanto eu ainda tava lá no Brasil, mano. O português que treina o time que eu amo. Sinto falta de estar com eles. De ser eu mesma, sabe? É muito diferente quando a gente tá com a nossa família e você é só você. Eu aprendi que eu sou muito forte e que eu não sou rica, mas eu tenho uma liberdade linda e um coração maravilhoso. É isso. Então é engraçado, é muito engraçado, porque às vezes eu falo assim, engraçado, né? A pessoa vai lá 500 anos atrás, invade o meu país, agora eu não posso vir aqui? Aí agora eu sou o quê, né? Volta pra tua terra? Desculpa, né? Se os nossos indígenas tivessem mandado vocês voltarem pra tua terra, vocês tinham voltado? Hoje não fazia o que eu fiz aos 19 anos. Jamais. Uma pessoa fala pra mim que vai fazer... Se o meu afilhado hoje, que tem 19 anos, fala pra mim assim, padrinho, eu vou embora. Eu falava, não, menino, vai pro teu quarto pensar e depois a gente conversa amanhã. Se eu não brincar, não descontrair, eu fico maluco. E assim, é isso que eu consigo liberar nessa tensão toda e consigo lidar com essa distância toda da família. Eu sempre gostei muito de ir aqui em São Julião no inverno, porque as ondas fazem imenso barulho. E eu chegava lá e sentia que era um barulho que correspondia com o barulho que estava dentro de mim também. Fica maior o oceano. Parece que agora, não é? Afastou. Oxumaré,